está no ar. O podcast que vai mudar a sua mentalidade. Aqui temos insights, negócios, mentoria, temos dinamismo, temos tanta coisa. Pode mudar, Aline? Ah, não só pode, como deve, braba. E hoje nós estamos com ele, que é dono da coisa toda. Pensa em um homem que chega e domina o ambiente. Ele não é Davi, mas vou te dizer que ele tá grande e maior que o Golias, viu? Esse homem é mentor, empresário, ele é apresentador de TV, dono da coisa toda, mentor de grandes empresários. E se eu fosse você, pegava pipoca, caneta e papel e sentava para aprender com ele. Este homem é realmente incrível e poderoso. Moisés Borges é o nome. Moisés, muito obrigada por estar conosco. Seja muito bem-vindo. Legal, legal. Muito obrigado, Aline, pela apresentação e pelo adjetivo de poderoso. Isso é legal, sim, né? A gente se sente bem. E Miriam também, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e estar aberto aqui para nós conversarmos, trocarmos ideias nessa via de mão dupla de aprender e ensinar. Ah, muito obrigada. Estamos aqui ansiosas, na expectativa de ouvir você falar. Conhecer. Mas eu vou começar com uma curiosidade, Moisés. Eu fui a um café da associação em Barueri e nesse dia eu precisei fazer um pitch. Me fizeram fazer um pitch. Eu que não falava em público de jeito nenhum, fui fazer. Um conhecido estava lá, um amigo querido, tirou uma foto minha no meu momento e mandou para os nossos grupos paralelos de um monte de gente. Legal. Com os dizeres, a Braba tá dando nome. E a partir de então, eu tô conhecida como a Braba. Olha só. Legal. E você estava apresentando esse café nesse dia. Ah, eu que estava apresentando? Você estava. Nossa. Olha a Quando conexão. ela me passou, vou no programa do Moisés e mandou a foto. Eu falei assim, olha, ele tava no café no dia do meu primeiro pitch. A Braba se formou na sua presença. Na minha presença. Uau. Legal. Na sua presença. Eu contei isso no carro ontem lá. Meu Deus, que incrível, a gente precisa contar pra ele. Então, Miriam, a Braba, A eu tive a Braba. oportunidade de estar na sua sala de parto. E com Exatamente. certeza hoje você deve ser assim, deve fazer pitch maravilhosamente. Hoje legal. tá um nojo de mulher. Ó, eu sou palestrante internacional agora. Tô podendo. Muita nitidez, é assim mesmo, valeu. É a humildade que tem nessa mesa. Ô, Miriam, só fazendo aqui um adendo, uma das coisas que inclusive a Aline nem mencionou, eu vou mencionar aqui, a gente fica com aquela assim de, o cara que faz muita coisa não termina fazendo nada, né? É verdade. Mas nessa multiplicidade de atividades, uma das coisas que eu faço é MC, que seria o mestre de cerimônia, né? Então eu faço a apresentação de alguns eventos, tenho a oportunidade de também estar mediando webinar, rodadas de negócio. Legal. Como alguns grupos fazem essas atividades presenciais, aí nada que um cachê nos leve. É claro. Mas para falar, estar falando, para mim é sempre uma grande oportunidade. Às vezes a pessoa fala assim, mas seria uns quanto? Eu falo assim, cara, eu vou lá. Isso aí é depois. Me deixa falar. Eu quero ir lá, eu Me vou dá falar. um microfone. Conta comigo. Isso tem muito a ver com uma questão também pastoral de há muitos anos atrás. É isso. Mas não começou aqui. Como é que foi a infância? Você sempre foi assim, um menino falante? Como é que era? Sempre. Não tenho lembranças do pai ou a mãe ficar falando assim, fica quieto, cala a boca, esse menino fala demais. Eu não lembro disso. Mas todas as vezes que tinha alguma participação na escola, eu já me colocava ali, estou à disposição, isso aí eu posso fazer. Então, eu lembro das muitas peças na escola, Miriam, eu tinha uma parte. E assim, começava de baixo, como figurante. Depois eu virava um protagonista. Mas sempre eu lembro assim, com muito carinho e com muito respeito, Aline, da quantidade de vezes que eu fui convidado para ser orador das minhas turmas. Que legal. Pelas minhas notas, gente que é muito falante, ligado em 220, 440, geralmente essas pessoas executoras, pessoas muito dinâmicas, elas não têm uma nota assim tão excelente, né? Não é aluno padrão 9, 10, mas são bons comunicadores. Exato. E aí o que acontece? O meu sonho e a minha frustração de ter sido por 2 vezes vice-representante de classe.
mas nunca Uau. representante. E eu gosto do jogo político, eu gosto da política. Nem é competitivo, nem um pouco. Nem um pouco, nada. Nadinha. Mas também aprendi a fazer a competição comigo mesmo, ser melhor hoje do que fui ontem. Legal. Mas não tinha... Geralmente eu não tinha na sala de aula disputa para ser o orador ou o representante que falasse em nome da turma. Às vezes eu me dava mal também, né? Porque você dá aqueles ataquezinhos, aquelas espetadinhas em professor, diretor da escola, aí você tem que se pôr no seu lugar e quando você não encontra esse seu lugar, alguém lhe arrasta como se fosse uma peça no tabuleiro, né? Vem pra cá pra você se enxergar. Joyce Meyer é uma escritora Então maravilhosa. eu falo assim publicamente desde 13 anos de idade. Eu tô com 56. Joyce Meyer é uma escritora maravilhosa e ela fala o seguinte em um dos seus livros: às vezes eu preciso me humilhar na presença do Senhor e quando eu não faço, Ele faz isso por mim. Acontece na vida também. Sim. Às vezes a gente precisa baixar um pouquinho a bola e a vida faz isso com a gente. Mas é importante se auto-saber. Legal. Né? É importante se auto-saber para se posicionar. Vamos falar desse lado competidor. Você disse que é muito competidor. E isso faz com que nós possamos ir além. Eu vou competir, eu vou fazer melhor do que ontem. E hoje eu já sei que eu sou pior do que amanhã, porque eu vou ser melhor. Como é que é isso? Quanto isso interfere na sua vida? Interfere muito. Tá. Vou te falar por quê. Isso faz com que eu tenha um grau de exigência comigo mesmo elevadíssimo. Ou seja, a minha régua ela é gigantesca. Só para vocês terem uma ideia, eu no final do dia, eu faço uma avaliação. E a avaliação, assim, de coach, de treinador. Sim. É assim, seu índice, a hora que você comeu, em quanto tempo você chegou lá. Para você ter uma ideia, eu me peso todos os dias. E o peso que eu tenho hoje, eu ganhei em 2016. Porque em 2011, o médico cardiologista fazendo um check-up, assim, rotina anual, disse que eu ia morrer. Aí eu falei, não esquenta não, doutor, morrer todo mundo vai. Aí ele falou assim, não, mas você vai morrer mais rápido que os outros. Aí ele começou a me explicar. E nessas minhas... Essa corrida você não queria ganhar. Aí essa não. Isso eu não quero. Aí nas minhas idas e vindas, ele falou assim, nós temos que aqui implementar um programa pra você tem que perder peso. Eu falei, caramba, legal. Aí eu, como educador físico também, saí pra caminhar. Voltei 3 meses depois, ele falou assim, negão, você não acredita no que eu tô dizendo pra você, cara. Você precisa correr. Eu falei, um professor de educação física que tem que correr. Aí eu falei, doutor, entendi. Porque eu só tava caminhando. Então hoje eu faço meus treinos, geralmente no período da noite. Tem semanas que eu mudo pra de manhã. Mas aí eu fico à noite assim, naquela avaliação. Poxa, eu fiz 8K em 43 segundos. Por que não foi 41? Se eu já venho fazendo 41 há 3 semanas. Aí eu fico nessa competição comigo mesmo, esticando a fita métrica. Mas tem uma coisa pior. Eu vou confessar pra vocês. Conte tudo. Eu tenho a Elisa, minha filha, com 19 anos. Eu ia perguntar. E o Bruno com 16. O Bruno já abraçou a herança dele da competitividade. Uau. Ama esportes, joga futevôlei. Participei alguns dias atrás de um campeonato lá que ele foi bem e tal. Mas eu olho pro moleque, eu olho pro Bruno e eu falo assim, Moisés, ali você, Moisés, olha como é que você é. E ele grita, ele chora, ele olha o relógio. E é o tempo inteiro. Aí eu falei assim, meu pai. E você aceita perder pros outros? Vou te perguntar mais profundamente. Você é aquele tio que ganha das crianças? Não, porque antes eu fazia isso. Mas na educação física, como eu me identifiquei com a área de recreação, aí lá na matéria de recreação, no segundo ano eu descobri que mesmo que você tenha um grupo, isso para aplicar para crianças e adolescentes, que você tem um grupo perdedor, todo mundo ganha. Só que não ganha na mesma proporção do primeiro lugar. Então, por exemplo, você vai dar uma barra de chocolate pro primeiro colocado. Aí todo mundo ganha um bizinho, sabe? Ou 3 balinhas na mão. Prêmio de consolação. Prêmio de consolação. Então, eu aprendi, a partir de então, a pisar no freio. E a falar assim, por que eu vou querer ser o bestão aqui de eu sou melhor que vocês crianças? Não. A criança, ela já tem
identificação de que você é superior a ela. Aham. E, dependendo da idade, você até consegue classificar quando a criança chega e fala assim, você que deixou eu ganhar. Aí você já vê que a maturidade dela tá assim, tá formando Perfeito. Um jovem, um adulto nesse sentido. Perfeito. Mas eu não sou estraga prazer, não. Se a criança tem que ganhar, um exemplo da fase dos meus filhos pequenos. Sabe aquele lance de pai, procura onde eu tô. Aí esconde a cabeça e o corpo tá todo pra fora. É lindo, essa fase é ótima. É ótimo. Que saudade. Que saudade. Sim, O meu sim. sobrinho Miguel uma vez se escondeu atrás da motinha dele. Ele tinha uma motinha velocípede, sabe? Sim. Aí ele se escondeu e ficou atrás do guidão assim. Você não me acha, tia? Aí é que Coisa tá. mais linda. Ô, Miriam, Eu tirei uma foto e guardei. é esse momento que, inclusive, você está trazendo aqui, que ele é importante até para nossa formação. Sim. E para a aplicação dessas coisas que a gente vai aprendendo com as crianças, como disse o próprio Cristo, né? Vocês precisam observar, vocês precisam se tornar como uma criança. E que a gente vai trazendo para essa nossa construção, para essa nossa maturidade. Mas dá um cara assim, dá uma sensaçãozinha de, tô fazendo um papel de bestão aqui. Sai daí que eu tô te vendo. Sua proposta tá aparecendo. Mas é gostoso também É vê-los gostoso. se sentirem vencedores, né? Estimular o outro também é muito bom. Com certeza. Mas você saiu desse lugar de criança e não pulou já para esse lugar de excelente orador. Como é que foi, então, na fase de adolescente ali? Como é que foi? Porque o adolescente simplesmente não se sente incluso, ele tem essa questão do pertencimento, às vezes tem bullying, às vezes não. Me conte um pouco sobre isso. Como é que você era? Você era o cara que sofria bullying ou que fazia bullying com os outros? Eu era o cara que via e não me envolvia. Entendi. Porque eu lia, assim, a sacanagem que tava naquele momento. Então, eu era também o cara que fazia. Eu era o cara que promovia. Ele vai falando assim pra dentro pra não tomar uma bronca da mentora. Miriam, você para de ficar me lendo aqui, porque tem hora Gente, eu sou uma mentora muito legal, que horror! Não, mas eu só pontuei porque eu me sinto da mesma forma. Dois mentorandos me sabatinando aqui. Eu tô aqui te entendendo. Aline, quando você começa as 3 primeiras palavras da pergunta... Miriam, vê se você não se sente assim. Caramba, esse sabão aqui acho que vai escorregar e eu me lasquei. Não, mas aí a questão, por exemplo, do bullying, eu sempre, assim, hoje fazendo uma análise, voltando para ver como as coisas aconteciam lá atrás, eu me percebia assim, muito ardiloso, sabe? Eu trabalhava com a construção da coisa. É mais ou menos assim, no humorismo, você tem o ator principal, você tem aquele protagonista, e você tem aqueles que são os atores coadjuvantes. Então, os coadjuvantes dentro de uma peça, dentro ali de um quadro, eles são considerados no humor como escada. É o que prepara pro Didi, Mocó, Sorrisal, Colesterol fazer a graça final. Claro. Então, muitas vezes, eu fazia o papel de escada Pra alguém chegar e falar assim, puf, é isso. Quando, na verdade, eu estava sendo aquela espécie de gangster, sabe? O Al Capone, o cara que não dá o tiro, mas ele dá o sinal para matar, para apertar o gatilho. Então, era isso. Eu sempre dava uma deixa para outro vir e não necessariamente era glória. Às vezes eu estava preparando um terreno escorregadio pro que quisesse mergulhar. Entendi. O que também é um mecanismo de defesa, né? E aquele lance assim do capcioso, sabe? É uma armadilhazinha assim. Entendo. E também é um mecanismo de defesa. E nesse mecanismo de defesa, usando essa expressão que você trouxe, eu sempre me coloquei um passo adiante, sabe? Eu não vou usar aqui o exemplo dessa minha camisa. Eu não chego... Isso aqui é um exemplo do passado, da época que eu era criança. Claro. Eu não esperaria o cara chegar e falar assim, nossa, camisa rosa,
Sei não, tá de camisa rava, né? Pra você Aí não eu- ter que se defender. Não, pra eu não ser exposto. Claro. Ou eu ficar vermelho não dá, né? Porque eu não fico. Mas sabe aquele lance assim do... Eu não fico vermelho, mas a cara queima. Mas sabe aquele lance do... antes que ele venha zoar... Eu ou já me vou expor, fazer. Eu já vou criar uma explicação, uma situação que Aham. revele o meu gosto e o que eu quero, ou a minha tendência. Aí eu chego e falo assim, gente, eu tenho observado por aí como as pessoas estão usando rosa, hein? E os homens também, na América e na Europa. Influenciador, ele já chegava ditando moda. Aí eu chego assim, total. Miriam, e aí, Miriam, é assim, pela cor da minha pele, aí pela minha cutis, fiquei legal de rosa, né? Eu já Já fazia todo um storytelling ali. E eu não chego assim, colocando você em situação de dizer não. Eu já chego Pro sim. imperativo. Claro. Fiquei bem de rosa, não fiquei? Maravilhoso. Quem vai discordar? A minha entonação e o meu olhar pra Encantador. você já marcou a resposta que eu quero. Já vai chegar e falar assim, tá Mas ótimo. é engraçado, né? Que ou as crianças que sofreram bullying, ou as crianças que foram influenciadoras, hoje são grandes mentores. Eu percebo as pessoas indo pro autodesenvolvimento, se curando e sendo grandes mentores. Eu tinha uma coisa muito parecida. Uma família muito escassa, uma situação muito escassa. E naquela época tinha muitas pessoas... usando, na minha época era Fatal. Fatal era marca. E era não sei o que. Eram várias marcas. E eu... roupa de baciada, literalmente eram bacias que a gente ia lá e comprava a R$5, eu me lembro disso. E aí quando as crianças viravam pra mim e falavam, e você, qual é a marca? Eu virava e falava, Renata. Na etiqueta de fato estava escrito Renata, então se perguntassem, eu dizia com tanta convicção, Renata, e saía numa autoridade que ninguém nem questionava, ou ficavam com dó de mim e não Eu davam ficava assim, onde continuidade. vende essa marca? Onde vende essa marca? Porque eu usava a Renata com assim, com o melhor que eu podia. Eu colocava a roupinha bem colocadinha, tava sempre alinhadinha, mas nunca tive esse privilégio de ser a criança que tinha alguma coisa de destaque, alguma roupa de destaque. Pelo contrário, até a vida universitária, minha mãe sempre falava, olha, não tem problema, universitário usa roupa rasgadinha, tá tudo certo, o importante é que vocês estão estudando. Gratidão à minha mãe por essa fala. Mas então você foi tendo estratégias. E como é que foi o business? Qual foi o seu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho foi com 15 anos. Eu havia perdido meu pai no mês de abril. Aí no final do ano eu consegui trabalhar numa gráfica. E essa gráfica eu fui para trabalhar na encadernação. Não sei nem se existe essa função hoje dentro da gráfica, mesmo tendo no mercado ainda gráfica que trabalha. Quando a gente tem alguma coisa de antigamente, virou moda falar assim, gráfica raiz. Esses dias eu assisti um pedacinho de um futebol aí na TV, aí o cara falava assim, o narrador falava assim, não, porque estar aqui na cidade de tal, Criciúma, o cara falava assim, porque estar aqui na cidade de Criciúma, nesse campo raiz. Aí quando você fala raiz é assim, 20, 30 anos atrás. Então, na encadernação era encartar, por exemplo, materiais que fossem numerados. Então eu tinha o número ímpar e o número par, e eu vinha encartando isso. Aí chegava lá na frente, eu tinha que juntar e colocar dentro de um esquadro, porque ia para colagem. Só que aquilo, Miriam e Aline, era de altíssima responsabilidade, porque em algum momento ele passaria por conferência e o meu trabalho não poderia permitir você ter número 20 e o 22, ou 20 e 24. Sim. E é legal, eu lembro que a gente passava glicerina, duas coisas que eu lembro dessa época, que a gente passava glicerina na mão, era específico para gráfica, e aí você fazia assim no papel. Uau, dependendo da quantidade que você tem de páginas, você chegava lá no final da mesa e colocava no esquadro. Outra coisa é que por causa da tinta nós tomávamos leite todo dia. E quando a gente chegava para trabalhar, já tinha um monobloco assim, que era um recipiente retangular, que vinha os saquinhos de leite. E por ordem da Organização Mundial de Saúde, sindicato, a gente tinha que tomar leite. Só que a gente não consumia o leite
daquele dia. E todo dia chegava leite, então a gente cada um levava 2 litros de leite todo dia para casa, porque sobrava. Porque a gente tinha o nosso copo, a nossa caneca, Sim. mas era assim, muito... Porque a gente era obrigado, e aí tinha um momento que a gente esquecia de tomar leite. Consigo entender. Aí sempre sobrava, eu lembro disso. Foi ali que despertou o desejo de ser um escritor? Mexendo naquelas coisas. Um dia vai ser o meu livro que vai estar aqui. Aline, despertar esse lance do escritor é assim. Eu nunca fui... Você vai gostar disso. Eu vou te entregar uma parada por aqui. favor, tô aqui, Conte tudo. Eu vou encontrar um Babando. negócio agora pra você que você vai receber, você vai fatiar e a Miriam vai comer. Top, manda. que era Manda o que a gente seguinte, gosta. Como eu sempre fui da área de comunicação, e a gente pode pesquisar isso por aí, raramente você encontra os grandes comunicadores tendo feito uma graduação, no máximo parou ali no 2º grau, ensino médio. Então o que acontece? Eu tô justificando, é claro, mas as minhas notas elas eram diminutivas, era uma nota que não me dava ascendência, não me dava moral. Mas eu sempre fiz boas redações. Sempre apresentei meus discursos com clareza. Eu era o cara que levantava a mão, fazia gesto, o cara do teatro. Sim. Aí eu pensava assim, porra, se você tem um livro, você tem autoridade. É verdade. Forte. Aí eu fiquei assim, cara, um dia eu vou ter um livro. aí eu comecei desde moleque, não lembro com que idade, eu começava a acompanhar títulos. E o gostar de livros começou com: se eu um dia chegar a ter o meu livro, um título meu, de minha propriedade, eu vou ser fodão, eu vou ser o cara. E é interessante que quando você vai para a academia, no caso, quando você continua seus estudos no mestrado, doutorado, você toma um banho de água fria. Eu ouvi isso, eu escrevo desde 2015, né? Então, 9 anos, assim, oficialmente, desde 2015. Aí os caras na academia falam assim, os mestres, os doutores, falam assim, qualquer um escreve livro. Pô, cara... Isso eu achei assim, legal, qualquer um escreve livro? Beleza. Mas também não é qualquer um que põe o seu livro numa grande livraria, não é qualquer um que vende milhares e milhões de livros, mas eu queria ter o meu. E eu identificava desde moleque que isso me daria autoridade. Me dá autoridade? Onde eu vou ter o meu? Então, assim, sempre foi admirando os autores, observando sua escrita, seu formato. Só que isso começa com a Bíblia. Eu vou usar uma expressão aqui da molecada que eu amo pra caramba. Eu pago um pau. Como é a composição da Bíblia? É um negócio louco. É por isso, e muitas outras coisas, né? Primeiramente Deus, ó concurso, acima de qualquer concorrência que a gente possa estabelecer. Mas a cronologia, a disposição bibliográfica, início, meio e fim. O cara mais culto lê e fica apequenado. O cara que fala, já falaram pra mim numa palestra, depois de uma palestra minha, nossa, você é muito inteligente. Será que eu consigo fazer esse desafio que você... Eu não tenho letra. É quando a pessoa diz que é analfabeto ou semi-analfabeto. Aí eu fico assim... O cara que lê muito pouco, ele lê a Bíblia e ele fica assim, maravilhado. Nós não estamos estabelecendo aqui, nessa métrica, nessa minha estatística sem fonte, o poder de Deus. Mas a maneira como eu, que nasci num lar cristão, os meus pais já frequentavam uma igreja, você imagina, dentro da minha cultura religiosa, eu sempre tive espiritual, eu tive convivência com a Bíblia. E eu ficava assim, eu não acredito. É um negócio muito louco. Eu acho que daí vem a minha maior inspiração. E qual foi o primeiro livro que você escreveu? O primeiro livro que eu escrevi, Ele Tem Poder. Você precisa acreditar que ele pode todas as coisas. Ou seja, se um traria autoridade, agora ele é mais que autoridade. Dois. Então tá.
Esse Ele Tem Poder, ele veio da inspiração da Bíblia. Esse Veio. lugar forte, religioso, veio com... Tem temas lindíssimos aqui, você tem uma sacada para cada título de cada capítulo, que é incrível. Porque também isso, aquilo que você admirou na Bíblia, você fez no seu livro, né? Você trouxe sacadas interessantíssimas. Mas, então temos aí uma questão religiosa muito forte. E aí temos a questão também do business. Quero falar um pouco sobre isso. Então você começou a trabalhar cedo. E quando começou a questão da religião? Vamos falar um pouco sobre isso para a gente finalizar dentro do business. E a religião começou quando? Porque você atuou como pastor muito tempo. Como foi isso? Tá. Deixa eu falar rapidão sobre esse primeiro livro aí, que acontece o seguinte. Eu sempre fui um orador no meu período pastoral e antes e depois também. Convidado para muitos lugares, muitos auditórios. Você que tem essa experiência recente de Angola, eu fiquei 25 dias lá e falei durante 22 noites. A igreja que era para eu pregar, ministrar e fazer treinamentos, ela tinha uma média de 1.600 e poucos membros. Só que lá, menina, acontece o seguinte, eu vou usar esses dois exemplos, esses dois recipientes aqui. Quando a pessoa entra na igreja que eu fiquei, era assim. Quando a pessoa entra na igreja, ela tem um recipiente com grãos. Na minha igreja era feijão. E aí ela pega um feijão desse recipiente e ela coloca num recipiente vazio. Por quê? A liderança da igreja, quando chega no final do programa, eles contam a presença das pessoas pela quantidade de feijão que foram colocados aqui no recipiente que estava vazio. E eu nunca falei para menos de 2.000 pessoas. Num ambiente que cabia 1.800 e 1.900. Era sempre... Por que eu sabia desses números? Porque quando eles me levavam para o hotel, eles falavam. Voltando a esse orador de vários públicos, de 5 pessoas, de 10, 1.000 e 2.000 lá em Angola. Acontece o seguinte, isso acontece principalmente com quem fala em igreja. Ai, eu gostei da sua mensagem. Você não tem uma cópia para mim? E também de você ser convidado e quem te convidar, encomendar. Eu queria que você falasse disso. Ai, você falou no acampamento, você falou para um grupo de jovens, você falou encontro de família. Ai, eu queria aquela mensagem, pode ser. Aí eu fiz um negócio. Peguei as 10 mais pedidas. Sabe aquele aluno que tem que fazer curva para se virar? Foi isso que aconteceu. Eu peguei os 10 sermões que eram mais pedidos e os transformei numa linguagem literária. Legal. Que é completamente diferente. Dá um trampo do caramba escrever. Sim. Porque, primeiro que você tem que segurar o leitor para virar a próxima página. E, agora, quando você está na locução, quando você está falando a um público, você pode brincar com a versatilidade do seu tema. Você sente o clima, né? Gente, peraí, deixa eu contar uma história aqui. Aí você volta. Quando eu era criança, lá em Niterói, onde eu cresci, aí você volta, o cara tá ali, pra ele levantar vai ser constrangedor, então você segura o cara. Ele tá preso já. Exato. Ele já tá no funil de vendas. Agora, no livro é diferente. Você tem que ir trazendo até ele falar assim, mesmo que ele conheça a história, um relato bíblico, esses seus insights, esse seu molho, é como fazer uma comida. Sim. Você vai pondo aos poucos. Sim. Sabe aquele lance de, eu amo isso, não sei que sentido que tem, mas eu cozinho e amo fazer também. Que é finalizar um prato. Imagina, um caldo, creme de abóbora cambotiã com cubinhos de carne seca, por exemplo. Aí você finaliza com cheiro verde. Lindo. Pô, cara, não é um negócio... Já me deu vontade. Já deu vontade. Claro que deu. Cara, então, aí você tem que chegar nesse momento. Sim. Voltando, então, à questão que você me fez. Como eu sempre falei igreja, ministrei todas as vezes que eu estive diante do público ou estava num determinado local, eu estava ali convidado para falar. E aí o que acontece? Em 2013, finalzinho de 2013, eu li um livro chamado Administração Eficaz de Jesus Cristo. E é o subtítulo, como este homem, Administração Eficaz de Jesus Cristo era o título, e o subtítulo, como este homem mudou o mundo com apenas 12 executivos. Só pelo título eu já endoidei. Só que era minha bibliografia
fazia parte de um grupo de livros que eu ia ler em 2014. E o primeiro foi esse. Voltei para minha biblioteca e separei livros na área de liderança, na área de administração que eu tinha. Assim, tá aqui, um dia eu vou ler. Aí eu comecei, esse eu quero. E peguei os livros que eu tinha separado e devolvi. Eu tinha biblioteca física mesmo. E aí eu comecei. Aí que vem a ponte do Ministério Pastoral para a área de liderança, o que eu faço hoje com a MB Consultoria de Negócios. Aí eu falei assim, cara, esse negócio aqui é muito doido. Para vocês terem uma ideia, eu peguei cada capítulo, são 118 páginas de Bob Bryan, desse livro que eu mencionei, Administração Eficaz de Jesus. Eu peguei cada capítulo e comecei, não finalizei, mas eu comecei a montar palestras em PowerPoint com esse, desde 2014, não finalizei. Mas já eu tenho a estrutura. Executor. Se você tivesse um sócio analista. Olha. Assim, ô Miriam, captei a vossa mensagem. Tá anotado. Não, eu vou contar uma coisa pra você. Agora eu quero. Presta bem atenção, Miriam. Quando você vê o seu nome no livro, não importa onde esteja. Porque esse PowerPoint é um insight que eu tenho do autor, tá? Com a minha expertise e com a sociedade de um analista. Rapaz, uma coautoria. Ai, eu tava esperando. Chegou a coautoria. E detalhe, isso já dá lançamento para final de novembro. Que isso, Miriam? Encontrou outro doido. Hashtag fica a dica. E a gente ainda faz apelo. Não dê livro físico, porque seu amigo oculto, seu amigo secreto, ele quer se revelar lendo um e-book. Pega aí. Pega a visão. Pega a visão. Nesse Natal. Negócios à mesa. Não fique sem o e-book dessa dupla. Moisés e Miriam. Acho que a gente pode conversar depois do episódio. A gente pode colocar até tio no último A e tirar o M, né? No seu nome. É o M. A gente tira, a gente coloca artisticamente Miriam. Mas é Miriam mesmo. Ah, é. Não, e o dela é com tio. Não, como escritor é com tio, mas no RG tá com M. Cara, Aline, você percebeu? Eu acabei de dar uma consultoria editorial. Executores são assim, fazem negócios a todo momento. Ao vivo, galera. A Miriam tá acostumada com isso, ela me vê fazendo isso todo dia. O tempo todo. Às vezes no carro eu falo algum assunto, a gente pode fazer assim, vamos fazer assim, já tem lançamento, já... E eu tô aqui, ó, dirigindo assim, calma, a gente vai fazer. Gente, eu atendo às vezes 10 clientes num dia, e pra cada um eu elaboro uma coisa diferente. Verdade. Meu cérebro funciona assim, faz parte. O meu também. Dá pra perceber. Então, Aline, Aline e Miriam, eu me programei, porque eu amo a área de planejamento. Aí tem o planejamento geral, né? Que eu chamo de planejamento geral, E tem o planejamento estratégico, que eu considero assim, objetivo geral e o objetivo específico. No geral é o topo, é onde você quer chegar, que faz parte da minha metodologia. Se der tempo eu quero falar. Claro, vamos falar. Aí e tem o planejamento estratégico, que nós vamos esmiuçar, nós vamos criar estações para chegar no objetivo geral. E aí, no meu pessoal, combinei com a família, porque eu não moro sozinho. Então, eu vou migrar para uma nova área. E não tinha como mensurar isso, colocar isso em datas. Claro. Mas esse momento vai chegar. Era algo que vai acontecer. O que vai acontecer tem um tempo ali futuramente. E aí eu fui me preparando. E nessa de me preparar eu levei 4 anos. Como eu estudei, frequentei, participei de muitas aulas na área de liderança, li muita coisa, sabe aquela assim, esse meu momento metido, eu acho que eu tô preparado para alguma coisa. Fui parar em 2018, 4 anos depois, no maior encontro de liderança em Chicago. Eu voltei de lá doidão, eu falei, poxa, é isso que eu quero fazer. E aí sentei no avião de Chicago para São Paulo, 10 horas de voo. Aí uma senhora ao meu lado, americana, que não falava português.
mas tava doida pra conversar porque o esposo dela já tinha dormido. Aí eu naquela assim de... Eu não tenho medo de voo, nada, mas eu durmo muito pouco, eu cochilo, né? Aí eu vi que ela queria conversar, eu comecei a puxar conversa com ela era tudo que ela queria. E ela só sabia falar pão de queijo, Belo Horizonte e bom dia. Essas 3 palavras compostas, né? Essas 6 palavras. Porque estava indo para casa da irmã passar um mês de férias junto com o esposo. E era em Belo Horizonte. Que era em Belo Horizonte. Era esse lance. Desconfiei. E ela queria saber o que eu fui fazer no país dela, se eu havia gostado, se eu ia várias vezes para lá. E aí eu fui respondendo tudo para aquela senhorinha. Só que teve um momento que eu falei assim, não pelo inglês, mas pela quantidade de coisas que eu dei de informação para ela em relação ao que eu já vinha estudando, vendo e praticando nos últimos 4 anos, eu tive uma ideia. Humanamente a gente chama de ideia. Espiritualmente a gente fala assim, o Espírito Santo. Total. E quem não acredita nessa questão teológica, não põe Deus na parada, fala assim, eu tive um insight. E as boas ideias, só que isso é muito humano, né? Olha só, as boas ideias nascem de um guardanapo. Eu não tenho esse guardanapo. Perdi. Mas eu peguei o guardanapo e eu coloquei os capítulos desse material que você tem aí, ó, o Construindo Liderança. Porque eu tinha acabado de falar para ela. Então, você pegou todo o seu conhecimento, conteúdo de 4 anos e compilou. Construindo Liderança. Eu criei esse manual para ele acelerar, motivar as pessoas, tanto na sua vida pessoal, profissional, carreira. E um lance interessante é que você fala bem, assim, você traz com muita propriedade, Aline, essa questão dos executores, e você trouxe os analistas, né? Aí me caiu uma ficha aqui agora, que é o insight, que é o Espírito Santo, que é o seguinte, nós executores, não sei se você se vê assim, Tá. Vou entrar agora no catolicismo, hein, madrinha? Não sei se você se vê assim. Gostou dessa? Gostei. É que na nossa cultura de Brasil, a gente tem, mesmo você sendo de uma filosofia evangélica, a gente tem muita raiz católica, né? Verdade, Um amadrinhamento. Cruz, credo, cruz. Ai, minha Nossa Senhora. Na Bahia o pessoal fala muito crê em Deus Pai. Crê em Deus Pai. E ainda tem assim, crê em Deus Pai. É o mineiro com o baiano, né? Então, o que acontece? Aline, talvez você se veja assim. Nós executores, nós fazemos. Sabe aquela Aline do carro que vai ter ideia? A gente mete o pé no mar, ele abre, a gente atravessa. Às vezes ele nem abre. A gente vai nadando mesmo. A gente usa o exemplo do Pedro. Ela é Pedro, que sai do barco e vai encontrar Jesus. É exatamente isso. Aí depois você volta para escrever a sua experiência de ter pisado na água e, cara, andei sobre as águas. Exatamente. Então, a gente... a questão, por exemplo, do livro é assim, eu vivi muito, aí eu falei assim, cara, dá para escrever. É como se você, assim, tivesse o filho e depois voltasse para registrar. É mais ou menos isso. Aí tem o Construindo Liderança, que é uma metodologia do meu trabalho também. Nos fale um pouco sobre o seu método. Como surgiu, então? Porque foi uma construção de experiências. Como surgiu o seu método? Seguinte, como eu montei essa composição do livro falando de várias coisas na área de liderança, eu precisava de coisas que me representassem profissionalmente, que fosse o meu pontapé inicial e pelo menos chegar até o meio de campo com o meu cliente. Então eu pensei, gastei um tempo nessa questão, porque qualquer coisa que você faça, que você produz, ela tem que ter suas marcas, sua identidade. Esses dias eu falei assim para um amigo, ele me ajuda muito nas questões que eu tenho com o mestrado que eu estou fazendo. Ele chega e fala assim, eu falei assim, cara, eu tenho medo do meu trabalho ou do meu pré-projeto, de tantas coisas que eu já li, que eu fucei, ser identificado como um plágio.
que isso é uma falta grave, é crime. Sim. Aí ele falou assim, só que pensa numa coisa, seu professor, seu orientador, ele também já leu muita coisa. Só que eu vou te dar uma dica agora, Aline, o que esse meu amigo falou, ele é mestrando na USP. Foi um negócio assim, fodástico. E sabe de onde vem essa expressão, né? Aí salve o IBC. aí ele chegou e falou assim, cara, se eu disser pra você, em verdade vos digo, você sabe de onde que é isso? Aí eu falei, captei a vossa mensagem. É legal, porque todas as vezes nos evangelhos que Jesus quer chamar a sua atenção, que ele quer que você sublinhe, que você grife, que você fique com todos os seus sentidos em alerta, ele fala assim, em verdade vos digo. É claro que o meu dedo em riste aqui é muita petulância, o dele é com carinho, mas ele está dizendo, presta muita atenção, mas muita atenção mesmo. Decore isso. Aí o que acontece? Qual é a identidade? Qual é a identidade forte, marcante do Senhor Jesus nos evangelhos? Quando ele fala, em verdade vos digo. Então, eu queria causar uma impressão daquilo que eu ensino para os meus clientes. Qual é a primeira coisa? E é o primeiro capítulo. Sonho. Eu faço um teste com os meus clientes. Porque o sonho, ele vai me dizer se você está com sangue nos olhos. Ele vai me dizer se essa planta ela está ressecadinha. Você vê muito no inverno, principalmente no inverno americano. No inverno norte-americano, né? Você encontra as plantas secas e esturricadas. Aqui no Brasil tem uma planta, uma árvore frutífera que a gente conhece e muitos gostam, o caqui. Se olhar para o caqui, você fala assim, nossa, eu acho que está na hora de arrancar esse troço e colocar fogo nesses galhos. Mas ele se renova. Ele vem as folhas e os frutos, mas ele, no período intermediário da estação, ele é uma coisa horrível de se ver. Sim. Então, o que acontece? Quando eu falo para os meus clientes assim, e alunos, faz para mim aí a sua lista de sonho. Brain list. Faz aí. Mas escreve, cara, seu sonho mais besta. Eu não tô aqui para julgar você. Você já parou para pensar nisso? Na sua lista de sonhos? Aí vem o segundo passo, que quando ele relaciona aquilo ali, tem um processo neural que diz assim, já começamos a realizar. Exatamente. Já começamos a realizar. O que eu vou trabalhar com ele são os sonhos pequenos, médios, os sonhos grandes e os mega. O sonho mega é aquele que vai acontecer em média daqui a 10 anos. E o pequeno? Desse nosso bate-papo para daqui a 3 semanas, um mês. Eu tô com uma vontade de comer uma pizza num lugar tal. Mas por que você não come? A pizza lá custa R$125. Porque a pizza boa, em média, tá R$80, R$90. Nesse lugar diferenciado, custa R$125. Por que não é um sonho pequeno? R$125? São R$125. Eu ensino nesse capítulo, nessa metodologia do sonho, aí eu trago para a parte espiritual. A gente se ajoelha e fala para Deus dos nossos sonhos. Falamos ou não falamos? Sim. Muito. E aí a gente fica pedindo para Deus, Senhor Jesus, me ajuda a ter uma caixinha de alfinetes com cabeça. Porque um dia eu já tive alfinete sem cabeça. Agora, Senhor Jesus, me ajuda. Cacete, para com esse negócio. Velho, uma caixinha de alfinetes que vem ali sem alfinetes, você vai e compra, custa R$5. Você quer realizar sonhos? Pede para Deus aquilo que é do tamanho de Deus. É por isso que quando ele se encontra com Bartimeu, capítulo 1 do Ele Tem Poder, Bartimeu não podia pedir uma bengala com sensor na ponta, não podia pedir um cão-guia. Sim. Sabe, Jesus, me dá um cão-guia. Não, ele pediu aquilo que só Deus podia fazer. Então os nossos sonhos, eles estão relacionados diretamente com a nossa vontade e com a nossa ração de realizar. Porque se você fica nessa do
Eu quero sair com a mina, vou comprar um combo ali no McDonald's que custa 30 conto, mas se eu tiver, Jesus, me ajuda a ter os 30 pra pagar o da mina, porque fica elegante. Velho, sai fora disso, cara. Sua tia te dá 30, vai catar latinha, faz qualquer coisa, você consegue os 30. Pede pra Deus aquilo que é do tamanho de Deus. Isso. É por isso que ele dá a visão de volta a Bartimeu. Esforço humano e esforço divino. E ação divina. Ação humana e ação divina. Tem muita gente que quer realizar sonhos e fica nessa assim, meu dia vai chegar, eu tô pedindo pra Deus. Velho, tem sonhos que não se realizam, a despeito de Deus falar assim, pedi e dar-se-vos-á, buscar e já achareis. Tem sonhos que não vão se realizar. Por quê? Cara, você vai ter uma Ferrari, legal, vai pagar IPVA dela. Olha, para ter Ferrari, não é você que quer ter a Ferrari, é a escuderia que escolhe se quer você como cliente, motorista do carro dela. Exato. E leva 8 meses para ter uma Ferrari. 5 milhões custa. Eu posso ter a grana, mas talvez você não tenha compatibilidade para dirigir uma Ferrari. Se Deus lhe der uma Ferrari, você vai perder a humildade? É que humildade é a essência, mas você vai perder um monte de coisas que são prioritárias. Então, Deus não é contra o rico e o milionário. Verdade. Deus é contra quem inverte valores. Sim. Se você vai ter um sonho realizado e aumentar essa distância, Isaías 52 fala isso, aumentar essa distância entre você e ele não te dá uma Ferrari. Ele não quer te perder. Ele não quer te perder. Ele vai te dar um ninho, cara. Mas assim, um ninho, cara, é o que tu merece. Vai lá. Outra coisa em relação aos sonhos. Você tem a ideia de que a gente terceiriza, né? Deus vai me dar, o governo vai me dar, minha mãe vai me dar. Não. O que é de sua competência é você que tem que fazer. O que é de competência humana, aí é você que vai fazer. Por exemplo, ele chega diante do túmulo de Lázaro e fala assim, removam a pedra. Pô. E tem um cara na internet desses assim, que tem milhares de milhões de acessos, que ele fala assim, Deus às vezes é jocoso, né? Ele tem humor. Ele chega no paraíso e fala assim, Adão, onde estás? Porra, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Aí ele fala, Adão, onde estás? Você está de brincadeira comigo. Chega diante do túmulo de Lázaro e fala assim, removam a pedra. Legal. Sabe por que isso, Miriam? Porque você, meia dúzia de pessoas podem remover a pedra. Não é só o Cristo. Aí é milagre. Pode falar assim, Lázaro, sai para fora. Então, tem coisas que não acontecem na sua vida porque você não removeu a pedra da sua vida. A pessoa tá lá assim, já pedi pra Deus, então tô aqui assim, tô esperando. Não se movimenta. Eu cheguei outro dia pra uma parceira e falei assim, as minhas condições são essas e meus parâmetros são estabelecidos, mas eu quero muito você. Topa? Topo. Vamos ver onde a gente vai chegar. Por quê? Eu aprendi essa lição. Me empresta esse livro azul aqui, o Construindo de Liderança. Eu cheguei no final de uma palestra, tô ali com os meus livros. Aí chega uma mulher. Aí chega uma mulher e fala assim: nossa, eu gostei. Você fala de empreendedorismo, você fala de foco, você fala de estratégia. Aí eu falei: eu falo. Ai, pena que na época, eu lancei em 2019, ela colocou o livro de volta na mesa assim e falou assim: pena que eu não tenho como comprar. Aí eu falei assim: eu não acredito. Aí eu fiquei olhando, você vai pegar Pensei que era um livro que ela tava. Aí eu falei assim: eu não acredito. Quando eu tava encaixotando, guardando minhas coisas no carro, lá no porta-malas, eu vi a mulher. Aí eu falei assim: presta atenção, eu não sei onde a senhora mora, não sei quem a senhora é. Uhum. Mas a senhora fez uma coisa que hoje muito me decepcionou. A senhora tem sonhos na vida? Eu tenho. Eu já acho que a senhora não tem sonho nenhum. Porque se a senhora gostou do livro, se a senhora gostou dos temas que eu abordo, por que a senhora não pegou o livro? Nem que fosse roubado, por que a senhora não pegou e levou embora? Aí ela ficou me olhando assim: porque eu não tenho condições. Eu falei: mulher, tu tá aqui andando, você tá enxergando, você tá me ouvindo, você tem condições sim. Então nós vamos fazer o seguinte: você vai levar esse livro pra sua casa. A hora que você tiver dinheiro, você vai fazer um pix, você vai depositar pra mim. Aí ela falou assim: mas eu não tenho condições. Eu falei: para de falar esse troço que você não tem condições. Inclusive, eu vou cuidar de você. Aline, qualquer semelhança é mera coincidência. Uhum. Eu virei pra ela e falei assim: eu vou cuidar de você durante 10 encontros. Na semana seguinte, eu viajei para os Estados Unidos e fiquei lá 35 dias.
mas eu comecei a cuidar dessa mulher 2 vezes por semana de forma online. O que ela fazia na vida dela naquele período? Vendia marmitas em alguns lugares específicos com dietas diferenciadas. Só sei de uma coisa. Depois de 4 meses atendendo essa mulher, com 1 mês ela depositou. Eu lá nos Estados Unidos, olhei, ela mandou um recado. Eu mandei o valor do livro aí. Sabe aquele negócio assim de não faz diferença nenhuma esse valor entrando aqui? Mas Acho que foi muito legal, né? Mas o choque de realidade que ela teve e vê-la 4 meses depois triplicando a sua venda de marmitas e entendendo que no seu planejamento, faturamento não é dinheiro no bolso. Faturamento é um acerto que você vai fazer na virada do mês para ver se deu lucro. Exatamente. Então, tudo isso para falar de sonhos. A segunda coisa que eu falo, que eu acredito muito, é na metodologia TER. Tempo, energia e recurso. A metodologia TER. Tempo, 24 horas. Todos nós temos 24 horas. As mesmas 24 horas. As mesmas 24 horas. Mas como é que você está organizando isso? Aí dentro da metodologia, dentro do TER, eu trabalho o uso do reloginho. Porque às vezes a gente prefere adotar a metodologia da estrela. Eu vou aqui, eu faço lá, eu volto aqui, e esqueci, vou voltar aqui. Sabe aquele negócio no meio do caminho eu lembro, ferrou seu dia. Pode ter certeza que você não está usando o tempo de forma sábia, de forma produtiva. E isso vai lhe causar estresse. Aí vem a letra E. Perda de energia, saúde. Sabe quando você dá uma mancada ou quando problemas adversos caem sobre o seu colo? E aí vou usar uma expressão aqui bem bacana. Aí você emputece. Pô, maravilhoso. Cara, porque tá dando uma úlcera, uma gastrite. Sim, claro. Alguma coisa tá acontecendo na tua saúde. Porque o tempo não foi corrigido, o tempo não foi estabelecido dentro das demandas que você tinha e as entregas que você tem para fazer. Aí você começa a ter. Cara, as mulheres amam quando eu falo isso. Cabelo em 3 pontas, calcanhar rachado. Às vezes nós não percebemos, mas tem coisas que a gente nem é tão automático. Quando a gente vai ao banheiro, número 1 ou número 2, antes de dar descarga, qual a primeira coisa que você faz depois que você se levanta? Ou quando você realiza, número 1, número 2, qual a primeira coisa que você faz? Eu olho pro teto, eu olho pro papel higiênico, eu fico mirando a cuba. Não, primeira coisa que faz é olhar a caca, a desgraça. Não importa se é o número 1 ou o número 2, você olha. E às vezes a coloração da sua urina já está dizendo que você está adoecido, que você não está legal. Sim. A sua transpiração, a sua salivação, muita ou pouca, os odores que o seu corpo produz, tudo isso está relacionado com a sua saúde. Então eu trabalho a promoção de saúde. Seja dormir, ingestão de água, não entro de forma profunda nesses itens, mas eu trabalho 7 elementos dos quais promove saúde na gente. Perfeito. É claro que você não vai contar todo o seu método, isso foi só uma pincelada, obviamente. Só o R. Você Aí, precisa estar com o Moisés para que você pegue todas as dicas dele. Ele vai falar sobre o recurso. Mas depois, eu quero falar uma coisa que eu tô pegando a entrevista inteira. Eu preciso pegar, que é uma coisa que a Miriam fala muito a meu respeito. Né? Eu embalo. A Miriam fala muito a meu respeito. Adoro alta velocidade. Fale sobre o recurso e depois aguarde que eu tenho uma pergunta bem profunda para você. Então, ter tempo, letra energia, E, energia, que recurso. é saúde, tempo, 24 horas, energia, saúde, recurso, grana, dinheiro. E aí a gente tem que entender que mesmo em momento de escassez, a gente tem que saber o que é cada coisa, valorizar dinheiro. Muitas pessoas ouvem a respeito de treinamentos para ficar milionário, mindset, papapá, vire a chave, seja um milionário, vá do zero. É o seguinte, nem sempre, na maioria das vezes, um treinamento que tenha o apelo milionário não está dizendo de fator monetário, está falando de abundância e você desfrutar
das coisas abundantes que você tem na sua vida. A primeira dela, um dos maiores ativos que a gente tem é a nossa própria saúde. Sim. O tempo é um grande ativo. Então o que a gente precisa entender? É que esses recursos eles podem ser monetizados. Esses recursos que nós já temos à nossa disposição natural, que fluem na nossa vida, eles podem fazer com que você viva melhor, com que isso gere recurso financeiro propriamente dito. Eu percebi você falando, olha, isso é oda, isso é odástico, e Isaías diz tal coisa. E aí você vem nesse lugar desconstruindo esse quadrado da religiosidade. Como foi pra você, um pastor que atuou tanto tempo e hoje ser tão livre, porque você é livre? Sim. Você fala numa liberdade, sem se preocupar com o que vão te julgar. Você é você. Goste quem gostar. Como é que foi sair do quadrado da religiosidade e ser livre dentro da sua conexão com Deus e dentro do business? Eu sofri muito, porque eu me cobro. E nessa de me cobrar, eu quero fazer o que combinaram comigo quando eu cheguei, quando eu entrei, quando eu assinei. E às vezes você ser ou fazer aquilo que foi combinado não significa que é a sua essência, não significa que é você naturalmente. Sim. Então eu vivi assim, eu fui feliz enquanto pastor, mas eu estava aprisionado em relação ao Moisés natural. Eu estava aprisionado. Então, por exemplo, a folga de um líder religioso é na segunda-feira. Você imagina, Miriam, o cara não poder... Eu morei em muitas cidades pequenas, de 200 mil habitantes, 100 e pouco. Eu morei numa cidade de 60 mil habitantes que as coisas fechavam na hora do almoço. Ai, Deus. Mas eu não podia ir ao banco de bermuda. Porque se eu muita opressão. Se eu encontro alguém da minha igreja, e já aconteceu isso, um cara me levou para ver a casa dele que estava sendo finalizada dentro de um condomínio. Apareceu o vizinho da frente. Eu vou voltar no vizinho. É uma história dentro da outra. Aí você vai ao banco e tem lá dois rapazes que trabalham juntos. Só que um é da minha igreja. Aí ele vai me apresentar. Aí ele fala assim: esse aqui é o Moisés, Aí ele fica me olhando assim. Como eu tô de bermuda, ele não sabe se me apresenta como Moisés ou como pastor da igreja dele. Muito chato isso. Fica confuso. No condomínio foi isso. Segunda tava final do dia, anoitecendo, o cara falou: pô, Moisés, já me chamava de Moisés. Sim. Eu vou passar e vou te levar lá pra você ver como é que a casa tá ficando. Aí eu fui. Anoiteceu, chegou o vizinho e ficamos conversando em frente àquela casa linda, maravilhosa que ele fez, que ele construiu. Daqui a pouco encostou o vizinho. Pô, vem cá e tal, não sei o quê. Esse aqui é um... Sabe quando você dá aquela engasgada? Sim, Porque ele quer te apresentar pelo título. Tão refém da religiosidade. Ele quer te apresentar pelo título, mas você tá de bermuda, não representando o seu status. Aí ele fala assim: é o Moisés, é amigo nosso. Então, como eu sempre falei para jovens, e essa é a educação que hoje eu levo. Hoje meus filhos, eles não são educados pela idade, não estão na fase da formação. Mas o nosso bate-papo é reflexo da formação do período que eu pude influenciá-los. E sempre foi uma tipo de linguagem assim: aí, maninho, vai lá, pega isso aqui, ó. Pô, cara, que legal que você trouxe isso aqui pro maneiro. Pai. Dá uma beijoca aqui no pai. Opa! Ah, cara, que beijoca chinfrinha é essa? Não senti nenhum calor do seu beijo. Então, como eu sempre falei, também dei aulas durante muito tempo de educação física e como professor de ensino religioso. Sempre teve uma fala leve. Naquela nossa linguagem de antigamente, eu não sabia, mas depois eu me descobri. Eu, mesmo sendo conservador, eu tinha o meu lado porra louca. Entendi. Falando para os jovens na linguagem deles. Para você ter uma ideia, todos esses segredos que a juventude tem e ele não consegue esboçar, transferir, vocalizar, verbalizar, ele me procurava, ele falava comigo.
Então, até hoje, eu sou essa referência porque eu falo a linguagem dele. E essa confiança... Consegue captar, né? E essa confiança também é levada para o meu cliente. Aline, para você ter uma ideia, Miriam, na nossa terceira reunião, o cara tá me contando coisas da vida que ele nunca falou pra ninguém. Olha, isso é Sim, muito isso é comum, muito já bom. vi esse cenário. Agora, às vezes eu tenho que fazer reunião com ele e com a esposa. E eu não posso Uau. fazer troca de informações. Claro que não. Eu tenho que trabalhar de forma É. independente. Mas acredito que seja um pouco um desafio aí. Ou não, talvez, né? Mas, assim, te conheci sendo MC, mestre de cerimônia. Mestre de cerimônias. E ontem pude ver você atuando ali no seu programa, entrevistando a Aline. Legal. Como que foi essa transição, assim, de ser um CLT, aí veio pra ser empresário? Você chegou a ser empresário? Sim. E aí, agora sendo apresentador. Todas as Tem coisas... toda uma trajetória aí, né? Eu considero, talvez a Aline me corrija nos nossos encontros futuros, que a gente tem umas ideias, assim, uns horários Muito marcados para louco. trocar ideias. Eu considero que o empreender é você estar na tentativa, você estar nos seus primeiros anos do seu novo negócio. Isso é empreender. O empresário, ele já atravessou a barreira dos 5 anos, ele está estabelecido, vendendo pouco ou muito, escalando ou não, ele é empresário. Isso mesmo. Existe uma filosofia, uma cultura para aquilo ali, tá? Escrita ou não, ele é empresário. Sim. Então, eu considero o empreender e chegar a ser empresário, todos os dias você escavar no barranco. Sim. Só que parece, Aline, vou justificar, mas você vai entender por que eu estou justificando. Tá. Parece que esse ser empreendedor e ser empresário, eu falo assim, para mim é escavar todos os dias no barranco. Mas eu não falo, professora Aline, no sentido de sofrência. Eu falo no sentido, sabe de quê? De exploração. De exploração. Minério. Cara, tudo bem, eu sou empreendedor, eu vou escavar no barranco. Ai, mas não é porque eu vou ficar no final do dia, eu tô com a mão esfolada, olha o que é ser empreendedor. Ai, que sofrimento. Não, cara, eu fui pra exploração. Por quê? A cada 2 horas eu vou lá na água pra Sim. rodar minha bacia e ver o que sobrou de pepita ali. E aí, tem o empreendedor que escava o barranco e chega no final do dia com a mão esfolada. E tem o empreendedor que vai contratar o Moisés para mentorar, que vai procurar um livro, comprar um livro. Tem tantos livros bons, a pessoa fala assim, não tenho condição de uma mentoria. E a gente falou com outro convidado, né, recente, falando assim, não tenho condição de uma mentoria. Um livro. Compra um livro, começa a seguir ali, né? O livro é um direcionamento. Então, você não pode contratar o Moisés? Tem os livros do Moisés. Exatamente. E aí, Tem o programa do Moisés. Já? Assista ao Moisés. Tem a imersão do Moisés Tem em a imersão agosto. Exato. Imersão do Moisés, dia 11 de agosto. 11 de agosto. Presencial em Alphaville. Olha Nós aí. vamos passar um dia juntos, das 9 até as 4 da tarde. Troca de experiências, dinâmica, algumas risadas com meus causos, porque a gente também se lasca e a gente precisa trazer transparência para as pessoas, Sim. porque nem tudo são flores. E acontece de você que tá num lugar de ser mentor dessas pessoas, as pessoas, uau, essa pessoa não tem defeito, nunca errou, nunca passou. Quando você conta experiência, você fala assim, eu sou humano também. Sim. Eu também passei por isso que você tá passando. E é por isso que você se tornou um bom mentor. Isso Na aí. verdade? Então é isso, dia 11 de agosto você está extremamente convocado. Quando eu digo para os meus clientes assim, eu sugiro fortemente, é quase, vai, você precisa fazer agora! Agora. Então, dia 11 de agosto, eu te convido, eu te convoco a estar nesse treinamento incrível do Moisés. E no dia 17, o nosso treinamento de Aline Oliveira e 17 equipe. de agosto. 17 de agosto. Aguardem. Vai ser maravilhoso ter vocês lá. E acompanhe a gente nas redes sociais. Mas conta aí, Miriam. O nome do nosso programa é Pode Mudar. Então, no final do episódio, a gente muda a mesa. Muda que, sendo que você se torna o nosso apresentador, Já é um grande pode fazer uma apresentador. pergunta pra cada uma. A gente limita, assim, você pode perguntar, e aí uma vez um convidado fez 10 perguntas pra cada uma. Uma pergunta pra cada uma. Nós gostamos de falar bastante. Tá, então eu vou começar com você, Miriam. Pode Vamos ser? lá? Pode. Você está preparada?
Respire fundo, porque aí vem... Com a minha mentora aqui do lado, você falar que não, eu tomo um chute na canela. Legal. É o seguinte, a minha pergunta pra você hoje é assim. Se você tivesse que passar um dia com um empreendedor ou uma empreendedora, o que a sua experiência de vida e a sua experiência profissional, o que você gostaria de trazer como ênfase para esse profissional? Que esse profissional não precisa se matar de trabalhar. Tem muitos empreendedores que começam pensando que trabalhar muito é o que vai trazer o resultado. E não é o trabalhar estrategicamente. Mesmo que ele esteja sozinho na jornada inicialmente. Porque você começa sendo eu empreendedor, né? Eu presa. E depois você se prepara para expandir e delegar. Legal. Então, não se matar de trabalhar. É estratégia, tem que pensar. Tudo bonitinho. Legal. Muito bom. Aline. Você já me sabatinou ontem. Vai com calma. Vamos continuar. Olha o olhar dele agora. Moisés e Aline, fase 2. Fase 2, Aí vem. Aline, na sua atividade como mentora, e você tem seus clientes, seus mentorados, você tem eles nos mais variados níveis, econômicos e profissionais também. Sim. Níveis de ação, nessa pluralidade. Ao vivo é assim. Acontece o seguinte, a minha pergunta para você é: como você organiza a sua mente para atender os mais variados profissionais? Porque o ser humano ele é cíclico. Parece que é real quando a gente fala assim, só muda de casa e de endereço. Mas cada um tem o seu registro, o seu trauma, cada um tem a sua força para transpor. Como é que você trabalha a sua mente para lidar nos mais variados campos, levando em consideração que cada cliente é uma pessoa diferente? Totalmente. Em primeiro lugar, que o meu método foi Deus que me deu, e ele se enquadra em todas as pessoas que quiserem estar comigo. 100% delas. Desde que queiram viver a mudança. Simples assim. Segundo, que Deus usou a síndrome do pensamento acelerado, que minha mãe quase morreu comigo, ao favor da minha missão de vida. Então, a pessoa está falando independente do quão maravilhosa ela seja, eu já sei o Z onde ela vai chegar. Então, a gente teve uma situação com um grande mentor, um cara extraordinário. Eu tava muito cansada. A gente tinha tido um dia muito exaustivo, eu tinha trabalhado muito, feito reuniões, dado treinamento, muita coisa. E ele não me conhecia, a Miriam me colocou na mesa com ele, e ele começou a querer me ensinar. E olha, não sei o que, só que eu tava tão cansada que eu fiquei assim. E ele, então, eu tô cara olhando, de paisagem? eu tô olhando pra você, porque você precisa destravar. E eu pensei assim, será que ele sabe a leoa que ele tá conversando? Eu fiquei só olhando a jugular dele, pensei numa bocada só. Se ele me olhar atuando. Mas ele não sabia quem eu era e tá tudo certo. Eu deixei. Até achei engraçado. Depois a gente acabou gerando ali uma amizade. Mas eu trabalho dentro da 4ª dimensão. E aí tá o segredo. Eu trabalho e quem me orienta é Deus. Então aquilo que a minha expertise chega no limite, Deus me revela. Legal. Então eu digo assim, tem muitos mentores maravilhosos e incríveis, mas eu sou a master. Porque o meu sócio é Deus. Então aquilo que falta, o Espírito Santo revela. Não aconteceu ainda do cliente sair comigo sem resposta. Entendi. Se ele quer e está sujeito, Deus me usa. Eu sou canal, eu também tenho consciência que se não for Deus, eu não sou nada. Com certeza. Né? Então foi ele que me deu. E aí é isso, todas as dificuldades, tudo que pra minha mãe, coitado, foi um grande desafio, porque você falou assim, não me lembro de alguém brigando comigo por falar demais, mas a minha mãe aprendeu me deixar falando sozinha, porque eu falava demais. Mas não existiu ainda. E acredito que não vai existir, porque eu continuo na dependência do Senhor. Legal. Um cliente que saia, por isso que a minha fala é, ninguém passa por mim sem o mínimo de cura. Em algum nível vai acontecer a cura. Joia. Nós estamos impactados com a sua presença e a gente gostaria que você deixasse um recado final para nós, nesse finalzinho de podcast maravilhoso e incrível contigo. Vou falar 2 coisas. Tá. Para vocês duas, assim, ao mesmo tempo, e para esse grande público que nos assiste agora. Eu aprendi uma coisa muito bacana com vocês hoje, que eu quero replicar lá no meu programa. Jura? Legal. Que é o seguinte, receber uma pergunta do entrevistado. Legal, né? Eu achei isso legal pra caramba. É gostoso. Porque eu sempre pensei nisso, assim, eu sentando e um programa inteiro eu sendo entrevistado dentro do meu próprio programa. Sim. Mas essa pergunta,
É legal, porque eu tô chegando a 100 programas, eu poderia ter respondido 100 perguntas, né? Foi esse o nosso insight. Vamos ter cortes para nós E aí, também. Mas eu vou falar no meu Perguntas próximo programa que eu diferentes. aprendi com essa dupla maravilhosa. gratidão nós pela vamos honra. assistir, vamos cortar. Né? A gente vai Só que ficar falando nosso amigo. Não, e detalhe, eu vou chegar e vou inaugurar esse quadro, eu vou inventar um nome Legal. que tenha referência com vocês. Não sei se eu vou juntar o nome que de vocês, honra. mas eu vou fazer um quadro com Tá, esse. legal. Cara, Deus me deu hoje uma oportunidade legal. de pegar assim, um negócio muito bacana. Que bênção. E aí eu já tô avisando pra vocês que eu vou fazer. Vai ser lindo, vamos amar. Só que eu vou dar referência. Ó, a bibliografia, aprendi com elas lá. Tá ok. A segunda coisa, nesse final de programa, eu gosto muito de treinamentos. Eu acho que a Sim. gente tem que se preparar. E aí a frase que mais impacta a minha vida profissional, e eu sempre faço a abertura da minha palestra, dos meus treinamentos, é dizendo o seguinte. É uma frase de Abraham Lincoln, ex-presidente americano. Ele diz o seguinte: se eu tivesse 6 horas para cortar uma árvore, eu passaria as 4 primeiras afiando o machado. É isso. Puta, olha que sacação. É isso. Eu só levo 2 horas para cortar uma árvore, legal? Eu vou passar as 4 primeiras afiando o machado. Preparação, treinamento, adquirir conhecimento, estudar técnica. Porque tem muita gente que se esforça, trabalha, mas não produz o quanto poderia porque não treinou. É isso mesmo. E isso eu casei também com uma experiência de ver do alto do prédio. Eu estava no 8º andar, morava no 8º andar. Eu sempre ouvia, na época que eu estava num condomínio, que o botijão de gás era levado aos apartamentos. Eu sempre ouvi um barulho assim, ó, tim, 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 mas eu não imaginava o que era. Um dia eu estava na janela e eu vi um rapaz carregando 2 botijões. E eu sempre imaginei, menino, pô, cara, quem carrega botijão de gás deve trabalhar, pô, nos perrengues, pega peso o dia inteiro. Mas saber levar com maestria, com aprendizado aquilo que você faz, mesmo que seja muito pesado. Sim. Cada passada que ele dava, nessa abertura de perna, ele batia os botijões. Outra passada, tim, tim. Então essa cadência era o passo que ele estava dando no condomínio, carregando 2 botijões, um em cada mão. Caramba. Aí fazia esse tim, tim. Eu falei, nossa, pra mim é pesado, mas ele conseguiu adaptar ao que ele faz. Treinamento, Uau, forte. exercício do ofício, com gosto, com alegria. É sobre isso. E se você não sabe como fazer, Moisés Borges é o consultor e o mentor que pode mudar a história da sua empresa. Nós tivemos aqui uma deliciosa aula de como se posicionar, de como a alegria pode mudar vidas, como a ousadia pode nos levar além. Todos os dias, a vida nos coloca na frente de uma árvore, de um machado e de uma lâmina, uma lima. E aí? Você vai ficar olhando a árvore? Você vai chorar? Ou você vai afiar o seu machado? Questão de decisão. Decida então. Ser uma versão melhor de si, mudar um pouquinho a cada dia, ficar 4 horas afiando o seu machado. Mas quando fizer, faça com excelência. Eu sou a Aline Oliveira, ela é a braba dos negócios, e na próxima quarta-feira nós nos encontramos com um machado afiado e muita vontade de evolução. A gente se vê. Até mais. Top! O que você Fechou. achou? Achei bom demais, agora eu quero comer.